Olá, dando finalização ao nosso conteúdo de juros, hoje vamos analisar alguns pontos que diferenciam o juro simples do juro composto e relacioná-los com a ideia de função, ok? Inicialmente temos aqui logo a expressão aqui do gráfico. O gráfico que diferencia o juro simples do composto, vamos entender melhor no decorrer dessa aula. Vamos começar com os conceitos. Na matemática, o conceito de função é ligado a questões de dependência entre duas grandezas variáveis. O que isso quer dizer? Que função quer dizer a dependência de uma coisa em relação à outra. Dependência. Toda função possui uma lei de formação. Lei de formação algébrica nada mais é que a fórmula, a expressão numérica, que relaciona dois ou mais conjuntos através de cálculos matemáticos. Dizemos que para toda função temos um conjunto denominado de domínio, e sua respectiva imagem. Então, no caso, eu tenho que a função é a dependência, vamos supor a dependência de A em P. Não importando quem seja A ou B, dependência de A em B, em que A e B vão ser domínio e imagem, vão ser os dois conjuntos, dependente da ordem. As relações envolvendo grandezas são analisadas do ponto de vista de funções matemáticas. As funções possuem inúmeras características e detalham desde cálculos cotidianos até situações de maior complexidade. Então, que é a função? Relação de dependência entre grandezas, que vai ser expressa por meio de uma lei de formação algébrica, de uma fórmula para cada relação de função, onde os conjuntos relacionados vão ser considerados domínio e imagem. No caso da matemática financeira, que é o nosso foco hoje, falar de função em matemática financeira, as funções são relacionadas às aplicações de capitais nos regimes de juros simples e composto, os quais utilizamos funções de primeiro grau e exponencial. Função de primeiro grau é quando eu estou falando de juros simples, primeiro grau. Quando eu falo de juro composto, são as funções exponenciais. Primeiro grau é do simples, exponencial é do juro composto, respectivamente. Os gráficos representativos das funções citadas servem de análise sobre o andamento do montante formado mês a mês, observando qual a aplicação mais vantajosa dentro de um determinado período. Okay? Então, vamos ter juro simples e juro composto. Pelo desenho dá para subentender que o juro composto ele vai render mais. Isso considerando a mesma quantidade de capital e o mesmo tempo. Para exemplificar essa ideia, vamos agora simular uma situação que envolve investimento tanto em juros simples quanto em juros compostos. Suponhamos que o capital de R$500 foi aplicado a uma taxa de 2% ao mês, no regime de juros simples e também no regime de juro composto. Vamos apresentar a função de cada aplicação e os gráficos correspondentes aos primeiros meses. Vamos analisar a diferença. Vou organizar aqui. Vou ter juros simples, juros compostos. Vou organizar o tempo e o montante. Tempo e montante. Montante, no caso, o dinheiro. Tempo pelo montante. Vamos lá. Tempo zero é o dia que eu apliquei hoje. Então vai gerar um montante de nada, continua os R$500. Então zero, então tem R$500. Em ambos os regimes de juros, tanto simples quanto composto, eu apliquei hoje, tem R$500. O que acontece? Vai ter uma taxa de 2% ao mês. Então, a partir do primeiro mês, vai ter um aumento de 2%. 2% de 500, 2% de 500, corta, é 10. Então, com um mês, um período de tempo, um mês, vai ter 500 mais 10.
E no caso do juro composto, também vai ser, porque sempre é o valor atual, o juro composto também vai ser 500 mais 10, que vai dar R$510. Agora, com 2 meses, no juros simples, voltando aqui às coisas que eu tinha falado antes, o valor dos juros ele é fixo, certo? No caso do juros simples, o valor dos juros é fixo. No caso do juro composto, o valor do juro é variável. Quer dizer o quê? Quer dizer que ele vai mudando, ele vai avaliando de acordo com o período atual, certo? Então, nesse caso, o juro simples ele é fixo, sempre vai aumentar a mesma coisa, sempre vai ser 2% do valor inicial, porque esse fixo ele baseia-se no valor inicial. Já o composto do montante, ele se baseia no valor atual, é o que tem. Então, quando for no segundo mês, que é atual, quando for no segundo mês, eu vou ter fixo, baseado sempre no valor inicial, 2% de aumento, ou seja, R$10. Então, vai ser que eu já tenho, 510 mais R$10. Então, vou ter 520. Terceiro mês, vou ter o que eu já tenho, que é 520, mais os juros fixos, sempre R$10, que vai para 530. E assim sucessivamente. Nesse caso, minha taxa de juros ela é fixa. Então, todo mês está aumentando R$10. O mês foi 500, 510, 520, 530. Então, isso pode ser relacionado até com a PA de, posso dizer, uma PA de razão 10, que está sempre aumentando de 10 em 10. Já o juro composto, ele é variável, ele sempre vai pegar do valor atual. Então, se aqui, do primeiro período, aumentou 2%, que é 10, do primeiro valor, do montante, quer dizer, do capital, do valor inicial, quando for no segundo mês, eu vou pegar o meu valor atual, 510, mais o meu aumento de 2%, ele não vai ser fixo em cima dos R$500, ele vai ser variável em cima do valor atual. Então, vai ser 2% de 510, que é o atual, agora. Então, eu corto um zero com o outro. 2 vezes 51 dá 102, dividido por 10. Corto uma casa, volto uma casa, dá 10,2. Ou seja, 10 e 20. Isso faz com que meu valor fique em 510 mais 20, está aqui embaixo. Vai ficar em 520 e 20. Já no terceiro período de tempo, no terceiro mês, vai ser o quê? Vai ser 510 mais 10% de 2% no caso, mais 2% de 520, certo? 2% de 520, vou fazer aqui no meio. 2 por 100 vezes 520 e 20. Deixa eu subir aqui para a parte. Posso cortar o zero daqui com daqui. Vai dar 2 vezes 2, 4, 0, 4, 2 vezes 5, 10. A partir daqui volta 1, 2, 1, 2. Casas vai dar 10 e... Corta 0. Vai dar 10 e 40. E 4, mas está arredondado, aproximado, mas 10 e 40. Então, vou ter meu valor atual, que vai ser... Aqui não. Meu valor atual, que foi 520 e 20, mais 10 e 40. O que vai dar aproximado, porque tem aqui, ó, quebrado, que vai dar aproximado 530 e 60. E assim sucessivamente. Então, aqui, se você acompanhar bem, tá, a diferença é mínima no início, mas depois ela vai aumentar bastante. A diferença é mínima. Você vai ter o quê? Aqui o juro é fixo, sempre o juro vai ser 10, 10, 10. O juro é fixo, baseando em 2% do valor inicial. Aqui o juro vai ser variável,
baseando sempre pelo valor atual. Então, o primeiro juro foi 10 e 10, o próximo juro foi 10 e 20, o próximo juro 10 e 40, e não é que siga na ordem de 20 em 20, porque aqui já está aumentando, ó. 10, 40 e decimais do centavo, então vou levar em consideração. Mas se você olhar bem, vai sempre aumentando os juros. Então aqui, quanto aqui vai ser fixo, o aumento vai ser do mesmo jeito, sempre 10. Aqui o aumento ele vai aumentar sempre, e vai estar sempre aumentando, sempre com base no valor atual. No quarto mês eu vou calcular 530,60 centavos mais 2% desse valor atual. Não é 2% de 500, vai ser 2% de 530. Isso vai fazer que aos poucos a diferença entre eles fique grande, fique bem enorme. Organizando melhor na tabela, temos isso daqui, ó. Primeiro mês, 500 mais 10%, tá aqui o cálculozinho aqui já feito pela calculadora, 500 mais 10% vai dar 510, vou fazer aqui de azul. Segundo mês, 500 mais 10, fixo, não muda nada, 520. Terceiro mês, mesma coisa, quarto mês, mesma coisa, sempre aumentando de 10 em 10. Isso é o juro simples. Por quê? Porque no nosso juro simples, o aumento ele é fixo. Então, no caso, sempre vai aumentar fixo. Sempre vai aumentar em relação ao valor fixo, em relação ao valor inicial. Sempre aumenta o mesmo valor. Mesmo valor. Já aqui, o juro composto começou com 510, mesma coisa. Primeiro mês é igual, juro simples e juro composto. A partir do segundo mês começa a esticar a baladeira. Aí eu vou ter o quê? A partir daqui, vou ter 520. E aqui já foi 520 e 20. Aqui está feito o cálculo com, com a fórmula do juro composto. Seria o capital, mais taxa vezes o tempo, mais taxa vezes mais um vezes mais a taxa, elevado ao tempo. Pronto. Aí vai ter esse valor aqui. Foi para 520. Aqui foi mais 10. Aqui já foi mais 20 e 20. Aqui já foi mais... Daqui para cá foi 10 e 40. E assim vai aumentando. Ó. Já nesse outro mês aqui, o valor já vai estar em 541 e 20. Então, ao final do quarto mês, para ambos, aqui é 540, aqui é 541 e 20. Essa diferença no começo é bastante pequena. Voltando aqui ao nosso gráfico. Aqui, ó. No começo, a diferença é muito pequena, mas depois vai ficando muito maior. Certo? Isso aqui pode ser expresso também por meio de gráfico, para analisar o crescimento. Juros simples. Todo mês aumentou quanto? Todo mês aumentava 10. Então começou com 500, daqui é o meu inicial. Lembre-se, todo gráfico começar aqui, esse aqui é o fixo. Por quê? Porque esse valor fixo é o que não muda. Esse fixo, ele é o meu valor inicial. Então começou com 500. E vai variando sempre da mesma maneira. Vai variando o quê? 50-50, primeiro mês, está torto. Primeiro mês, aumentou mais 10. Segundo mês, aumentou mais 10, ficou 20. Terceiro mês, quase torto. Aumentou mais 10, ficou 30. Quarto mês, aumentou mais 10, ficou 540. Era para ser reto, mas tem. Então, esse gráfico aqui, formato de reta, ele vai ser um gráfico de função afim. Relembrando que é função afim é a função do primeiro grau. A função do primeiro grau, ela é, o formato dela é o formato de uma reta. Então, o juro simples se relaciona com a função do primeiro grau. Já aqui, ó, primeiro mês foi legal, de boa. Primeiro mês aumentou 10. Já no segundo mês, aumentou... cadê aqui? Deixa eu botar aqui a tabela. 520 e 20. Aumentou para 520 e 20, mas por aqui. Então aumentou logo. No terceiro mês, 530 e 60. Então os aumentos não estão sendo bem divididos, separados, não. Estão aumentando cada vez de maneira maior. Então isso vai aproximando os pontinhos. Na hora que aproxima esses pontos, faz com que esse gráfico não siga uma reta. Ele começa a fazer uma curva aos poucos. Aos poucos vai fazendo uma curva. E essa curva é a curva do juro composto. Nesse caso, juro simples é uma reta, juro composto é uma curva. Essa curva, ela refere-se à função exponencial.
que é a função onde varia a potência. No nosso caso é o tempo, porém a potência vai ser o tempo, no nosso caso. Função exponencial. Função exponencial, enquanto a função do primeiro grau é a fórmula reta, a função exponencial é a curva, ou curva exponencial, ok? Então, o formato do gráfico da função afim é uma reta, o formato do gráfico da função exponencial é uma curva exponencial, certo? Então, tá aqui a diferença. Lógico que os juros compostos vai render quanto maior o tempo, mais que os juros simples. Mas tem um detalhe que eu vou falar daqui a pouco. Vamos lá, na análise. Ao compararmos os dados e os gráficos, percebemos que a capitalização simples cresce de forma linear. Linear é linha reta. Enquanto a capitalização composta, capitalização é investimento a juros, é os juros, basicamente, é investimento que corre juros. Capitalização composta, os juros crescem de forma exponencial, que é a curva. De acordo com os gráficos, percebemos que a aplicação de juros compostos é mais rentável do que a capitalização simples, pois no regime de juros simples, os juros são fixos, isto é, calculados somente sobre o montante inicial. No caso dos juros compostos, são aplicados juros sobre juros, que é o valor atual. O valor de cada juro é mensal, sempre maior do que o mês anterior, certo? Agora, vamos fazer assim uma relação prática de cada juros, cada regime de juros com uma função bem organizadazinha, para a gente entender melhor esse conceito. Só para cá, pronto. Ó, temos aqui um capital de R$5.000 foi aplicada a taxa de juros mensais de 3%. Primeiro ponto, estabelecer uma função para determinar o montante em função do tempo. Quanto mais tempo, maior o dinheiro que eu vou receber, lógico. Calcular os juros e o montante no período de um ano. E o terceiro ponto, estabelecer o gráfico de montante pelo tempo. Vamos lá. Primeira coisa, estabelecer a função para determinar o montante em função dos juros. Eu sei que a função, no caso, como os juros são juros simples, não falo que é composto, então vai ser uma função do primeiro grau. A função afim, ela é organizada da seguinte maneira: y igual a x mais b, onde o ax é a parte variável que tem o x, é o que tem a letra. Já a parte b é a parte fixa, geralmente é o valor inicial, é o que não muda. Partindo dessa ideia, eu vou ter o quê? Y é igual a, posso dizer, a parte fixa, vamos dizer aqui, vamos inverter a ordem. Trocar aqui a ordem, talvez primeiro. A parte fixa, que é o valor inicial, porque tem 5.000, vai ficar os 5.000. Mais os juros, que seria o capital. Mais os juros. Os juros vão ser de 3% ao mês, só que aqui não estabelece, pelo menos no tópico 1, uma quantidade de tempo. Então, eu vou calcular logo. 3%, sabe quanto é os juros? 3% de 5.000. Corta 0, 0, 3 vezes 50, 150. Então, o juro mensal é 150. Isso vai depender de quem? Vai depender do tempo, que seria o x. Certo? Então, tem essa função aqui, que é o tópico 1. Y seria o valor total, o montante, que é o capital, mais os juros. Os juros são R$150 por mês, variando de acordo com o mês. Quanto mais meses, mais juros. Quanto mais juros, mais montante. Essa fórmula aqui, que eu fiz com y e x relacionada, em geral nas questões, ela vai estar da seguinte maneira. Ela vai estar expressa assim. De vermelho. Ela vai estar assim. Montante de x, porque m é meu montante. Montante em relação a x. Lembrando que eu já falei antes, y é a mesma coisa de função de x, de f de x. Então, y é montante de x é igual a 5.000 mais 150 vezes o tempo, t. É a mesma coisa, a mesma nomenclatura. Eu só troquei o y pelo montante e o x, que é o tempo, eu botei um t. É a mesma maneira. Então, isso aqui vai ser a resposta do meu tópico A, meu tópico 1, certo? Vou pegar isso aqui. Então, já tenho a minha fórmula. Aqui, ó, próxima aba. Então, aqui vai ser o quê? Y igual a 5.000 mais 150x. Ficou feio demais. Mais 150x
ou montante de X é igual a 5.000 mais 150T. De todas as maneiras está certo. Aqui, calcular os juros do montante no período de 1 ano. Ora, se eu já tenho uma fórmula, minha fórmula é o quê? Montante de X é igual, X é o tempo, é igual a 5.000 mais 150 vezes o tempo. Ora, então o montante vai ser o quê? O montante de X vai ser 5.000 mais 150 vezes o tempo. A questão fala 1 ano, lembrando que esse juro aqui é mensal, a questão fala bem aqui, pronto, juros mensais. Então eu vou entender o quê? Esse 1 ano vai representar 12 meses. Então o montante de X é igual a 5.000 mais, primeiro é só a multiplicação, depois a soma, 150 vezes 12 dá 300, 150 dá 1.800. 1.800. Logo, o montante de X, nesse caso, ele vai ser 6.800. Montante é igual a 6.800. Organizar esse cálculo para cá. Deixa eu pegar e fazer aqui, organizar esse lado. Vou fazer aqui. Bonitinho. Montante de X é igual a 5.000 mais 150T. Montante de X é igual a 5.000 mais 150 vezes 12. Montante de X é igual a 5.000 mais 1.800. Então, o montante de X, o montante final, nesse caso, nesse período de 1 ano, 12 meses, é 6.800. A questão pede para colocar, aqui, acho que aqui, pronto, colocar um gráfico em função do montante pelo tempo. Deixa eu fazer aqui deixa eu organizar aqui. Pronto, tá fazendo aqui o gráfico aqui, tá quase perfeito. Vamos ter o quê? Vamos ter, esse aqui vai ser o eixo do montante. Esse aqui é o eixo do tempo. Tempo em meses. Então, começa como? Começa com 0. Aí eu vou ter um período de 1, 2, 3, 4. Nesse caso, 5, vou fazer até o 6, pronto. Isso aqui são tempo, primeiro mês, segundo, terceiro. Sei que a cada mês aumenta quanto? 150. Então o valor inicial, ele vai começar com 5.000. A segundo, valor inicial, posso fazer aqui embaixo, mas em cima não importa. 5.000, vou fazer aqui. A partir daqui, eu vou aumentando. De mês em mês, 5.000 mais um mês, 5.000, 150. No outro mês, 5.000, 150, 150 dá 300. E no outro mês, 5.450. Quer dizer o quê? Que a cada mês está aumentando 150, que é o nosso variável. Então, na hora que eu relacionar aqui um com o outro, vai ficar torto. Como esse intervalo é o mesmo, sempre de 150, 150, vai, pronto. Isso aqui vai formar o quê? Vai formar uma reta. Tá torto, mas é uma reta. Formar uma reta. Aqui, usar aqui a régua. Quase perfeito. Aí, aqui de azul. Pronto. Certo? Então vai formar uma reta. Então o gráfico da função de juros simples está aqui, ó. Eu transformei a minha questão de juros numa função, uma lei de formação algébrica que está aqui, que é y igual a 500 mais x. Contextualizei com o nosso problema, o montante variando de acordo com o tempo. Calculei os juros no período estabelecido, a questão pediu 1 ano, está aqui, bonitinho. E esbocei essa relação de juros com o tempo, nesse caso, nessa questão,
Isso você por meio de gráfico. Está aqui, assim vai continuando. Então, posso dizer o quê? Posso dizer que no juros simples, o gráfico é uma reta. E temos aqui o exemplo, aqui bem bonitinho. Isso aqui é uma função, nada mais é que função utilizando-se do juros simples. Porque o juros simples, a relação dele é a relação de função do primeiro grau. Onde vai ter o gráfico também de função do primeiro grau. Ok? Já aqui, nosso próximo exemplo, vamos fazer algo parecido, só que com juros compostos, ok? Juros compostos. Vamos ter aqui, em capital de 2000, aplicada a taxa de juros descomposto de 2% ao mês, estabelecer uma função também para determinar o montante em função do tempo, mesma coisa, juros e montante período de um ano, também mesma coisa, esboçar o gráfico de montante pelo tempo, ok? Então vamos ter que fazer a mesma coisa agora no regime de juros compostos, ok? Vamos começar relacionando a nossa formulazinha. Então, na função exponencial, y é igual a elevado a x. Ou melhor, f de x é igual a elevado a x. Pronto. Essa é a fórmula geral da exponencial. Só que no nosso caso, como a gente está falando de juro composto, vamos lembrar a fórmula do montante. O montante é capital vezes 1 mais taxa elevado ao tempo. Então, comparando o cálculo do juro composto com a fórmula da função exponencial, esse c vezes 1 mais i é a mesma coisa do nosso AT. E aqui seria o montante de x, ou f de x, mesma coisa, certo? Como é que eu vou determinar esse nosso A, que é o c vezes capital mais i, aqui no nosso cálculo? Ora, nosso cálculo eu vou fazer o quê? Eu vou ter que, eu tenho uma multiplicação do parêntese e tenho uma potência, a primeira potência, então vou ter o quê? Montante de x é igual a capital, que é 2.000, mais 1, mais taxa, que 2% ao mês, em decimal é 0,02, elevado ao tempo, que eu não sei. Então, 2.000, mais não, vezes, aparece mais aqui, vezes esse valor, vezes 1,02 elevado a t. Multiplica 2.000 vezes 1,02? Não, primeiro a potência. Como não tem a potência, fica do jeito que está. O valor do tempo, o valor que for colocado aqui no t, ele vai dizer quantas vezes esses juros aqui, ele vai multiplicar o capital para gerar o montante. Então, isso aqui vai dizer quantas vezes esse juro, esse período de tempo vai se reproduzir, vai ter. Ok? Então, nossa fórmula, que é o item 1, ela vai ser o quê? Montante de x igual a 2.000 vezes 1 elevado a 1,02 elevado a t. Então, esse montante do x vai variar de acordo com o t. É como se isso aqui fosse o y. Aí, 2.000 vezes 1,02 elevado a x. Mesma coisa. X em função de y é t em função, montante em função do tempo. Ok? Então, aqui é a nossa primeira resposta. Passar para cá. Estabelecer a função. Ora, montante de x é igual a 2.000 vezes 1,02 elevado a t. Calcular os juros e o montante no período de 1 ano, certo? Para calcular isso, eu vou ter que fazer aqui no canto de novo. Vou ter que pegar e saber quanto vai ser 1,02 elevado ao tempo. Lembrando que nosso tempo é um ano, como é um mês também, aqui é um mês, pronto, aqui é um mês. Como é um mês também, vou ter que usar, como eu falei na aula de juro composto, usar a calculadora. Mas antes de organizar aqui. Aqui, montante de x, no caso esse x é o tempo, que são 12, montante de 12 é igual a 2.000 vezes 1 elevado a 0,02 elevado a 12.
Então, vou lá aqui aproximado. Vou pegar aqui calculadora. Pronto, usando a calculadora, vamos ter que 2000, 1,02 elevado a 12 dá um valor enorme. Coloquei aqui aproximado. Aproximado vai ser 1,2682. Isso aqui é aproximado, certo? Em geral, vai ser aproximado no máximo 4 casas após a vírgula. Então o montante nesse período de 1 ano, 12 meses, vai ser 2.000 vezes esse valor aqui. Então, no caso, é só dobrar o valor, vai ser... Se eu multiplicar, no caso, vai ser 2.536,40. Isso aproximado, viu? Esse aqui é o valor. Deixa eu marcar aqui. Esse é o segundo ponto, que é o montante e os juros no período de 1 ano. Logo, esse aqui é o montante. Se eu quiser os juros, é só pegar o montante menos o capital, que de juros foi 536,40. Pronto. Agora pagar isso aqui. Pronto, temos aqui a fórmula matemática, que isso aqui é uma função exponencial, porque a variável é potência, que aqui é o nosso t. Fizemos o cálculo, utilizando calculadora, que é um recurso essencial nesse caso, de tempo muito longo. Passando de 3 períodos, eu falei na aula de juros anterior, calculadora. Coloquei um valor aproximado 4 casas após a vírgula. E agora vamos fazer o gráfico. Deixa eu aqui a régua. Amém. Aí ficou torto. Pronto. Agora sim. Agora aqui. Aí vamos ter aqui nosso gráfico, onde aqui vai ser novamente o montante, variando de acordo com o tempo. Não, então montante de x. Montante de x. E aqui vamos ter o tempo em meses. E vamos ter o período de tempo 0, 1, 2, 3, 4. E vamos começar por aqui. Digamos que começou o nosso 2.000 aqui, R$2.000. Daí, vamos aumentar por mês os períodos. Se eu fizer o cálculo bonitinho, não vai levar tempo, aplicando a fórmula, primeiro mês, botar aqui 1, então vai ser 2.000 vezes 1,02. Segundo mês, 2, vai ser 2.000 vezes. Aí 1,02 elevado à segunda potência, vezes 2. Primeiro faz a potência, 1,02 elevado ao tempo, e depois multiplica pelo capital, que é o 1.000. Se eu fizer isso aí, eu vou obter como valores, vamos lá, 2% de 0,02, que é 2%, 2% de 1.000, 1% é 200, 1%, melhor dizendo, 2.000, 10% das 2, dá 4. Como é que é o montante eu tenho que somar? Eu vou ter 2.100. Então, vou fazer aqui direto, ter 2.100. Já no próximo mês, quando eu for calcular o montante, os 2% em cima de 2.100, fazendo o cálculo, utilizando até a fórmula, colocando aqui 2.000 vezes 1,02 vezes 2, fazer esse cálculo, vai ser 2.000, já estica um pouquinho, vai ser 2.315 e alguma coisa. Deixa eu aqui na anotação, 25. Já no próximo mês, quarto mês, vai ser 2.000. Deixa eu organizar direitinho. Volta. Primeiro mês.
Não, inicial. Primeiro mês, tá certo? Aqui é primeiro mês. Segundo mês. Pronto. Aí vai ser 2.205. Terceiro mês, aí sim. 2.315,25. Só para simbolizar aqui esse crescimento. 2.431 e 0,1. O que é que isso quer dizer? Que, como eu falei, os primeiros meses, primeiro mês, ele é igual. A partir do segundo mês, ele vai crescer mais que o normal. Opa, começar a aumentar mais. Então, vou ter isso aqui já. Não tem aqui. Opa. Eu acho que aqui é o inicial. Então, pronto, primeiro mês é aqui. Deixa eu ver se confere com o outro. É, isso aí mesmo. Eu vou pegar isso aqui. Estou. Isso aqui, como está torto, isso aqui vai descrever uma curva. Não é para escrever uma reta, como meu escopo está todo. Aqui, se você fizer um papel quadriculado, bonitinho, aqui vai descrever uma curva e vão ter a curva exponencial. Pronto. Então, vamos ter aqui montante, capital, taxa, tempo, onde o tempo vai ser potência, por isso que é exponencial, função exponencial. Um exemplo, calculando o tempo por período e esboçando o gráfico. Aqui foi no tempo zero, foi depositado zero. Olhando aqui, esse gráfico aqui está torto. Deixa eu apagar aqui. Esse gráfico aqui não deveria ter começado aqui, deveria ter começado aqui. Fazer bonitinho. Vai ser assim. Por que assim? Porque aqui o 5.000 é como se fosse no tempo zero. Tempo zero é o dia que eu apliquei o valor. O dia que começou a render juros, não rendeu juro ainda. Então esse gráfico é para ser assim. Quase uma reta. Agora sim, esse gráfico está correto. O gráfico é para ser assim. Esse aqui, pronto. Ok? Esse aqui não, esse aqui. É importante isso aqui, que é a dica da questão que vai ter na atividade. Com o estudo dos juros compostos, geralmente se dá após um trabalho com juros simples. É comum que tenhamos, isso que é importante, a falsa impressão de que sempre será mais vantajoso aplicar juros compostos em qualquer situação financeira. Sempre a gente pensa, ora, é melhor juro composto sempre em qualquer caso. Não em qualquer caso. Quanto mais tempo, melhor, mas não em qualquer caso. Por quê? Contudo, isto não é verdade quando o período de aplicação não for inteiro. O que é que isso quer dizer? Quando for um período de tempo menor que o período normal. Por exemplo, eu prestei dinheiro para render daqui a um mês. Se eu tirar antes desse período, no juro composto, vai render menos que o juro simples. É verdade quando isto não é verdade quando o período de aplicação não for inteiro. Ou seja, quando for menor que um mês, ou um ano, ou um período, por exemplo. Quer dizer o quê? Vamos lá. Foi aplicado um tanto de dinheiro. A juros simples e juros compostos, mesmo dinheiro, mas se for R$100. Aí esse valor vai aumentando, lógico, com o tempo, vai passando o tempo. Aqui é depois de um mês. R$100, R$100 depois de um mês. A partir de um mês, sempre, com o primeiro período, eu falo um mês, mas é o período de tempo, nesse caso é um mês que eu estou falando. No primeiro período, sempre, os valores são iguais. Se a gente voltar aqui, nos nossos exemplos aqui, primeiro mês, ó, sempre são iguais. 1,510, 1,510. Deu cálculo. Pronto. Primeiro mês, ó, igualzinho. Aí, quando passa do primeiro mês, aí, e sempre, a partir do primeiro mês em diante, sempre o composto vai ser maior que o simples. Sempre.
Agora acontece um caso à parte. Quando eu pego esse dinheiro, ou analiso esse dinheiro antes do primeiro período, do primeiro mês, primeiro ano, que for antes, então, nesse caso, olha a curvazinha, o simples ele vai ser maior que o composto. Somente neste caso. Qual caso? Quando eu analiso antes de um período. Por exemplo, antes de completar um período de tempo, um mês ou um ano. Eu emprestei R$ 100 há um mês. Aí a pessoa me pagou antes, ao juro composto, eu emprestei, a pessoa me pagou antes desse período. Então, o juro simples nesse período, antes de um mês, ele vai ser menor no composto do que no simples, somente nesse intervalo de tempo, que vai do dia da aplicação até um período de tempo. Nesse momento, somente nesse momento, o juro simples vai ser maior que o juro composto, somente nesse caso, antes de completar um período de tempo. Isso aqui é bem importante. A gente pensa que o negócio do juro composto ser maior sempre é algo absoluto, mas não é. Tem esse caso fora a parte, ok? E para fechar, a questãozinha do Enem, mais que ela não tenha tanta relação assim com o gráfico de juros, tem uma no formulário a respeito, não é das questões a respeito do tema mas sim só para praticar um pouquinho nos seus conceitos de juros. Temos aqui o que? Um jovem investidor precisa escolher qual investimento lhe trará maior retorno financeiro uma aplicação de R$ 500. Para isso, pesquisa o rendimento e o imposto a ser pago. Triste. Em dois investimentos, poupança CDB, certificado de depósito bancário, poupança e CDB, são duas coisas diferentes, certo? De acordo com o quadro. Aí tem o rendimento mensal, certo? Isso aqui, lembrando, isso aqui é em por cento. Então, no caso, se fosse decimal, seria 0,00 valor, que é por cento, é isento. E esse daqui vai dar 4% sobre o ganho. Então, eu tenho que simular os dois tipos. Primeiro, esse valor sobre 500. Nesse caso, como é que eu posso fazer? Vou ter que calcular 0,560% vezes 500. Corto zero, multiplica 5 vezes 560, depois outras casas. 560 vezes 5 dá 0, 30, 28. Dá 28, 00. E eu vou ter que voltar uma, duas, três casas. Dá 280. Então isso aqui corresponde a 280. Então tá aqui lá, 280. Certo? Então pronto. Primeiro caso, ele vai ganhar 280. Já no segundo caso, vai ser esse valor aqui, 0,876 vezes sobre 100, que é em por cento, vezes 500. Corta, dá 876 vezes 500. 30, 7 vezes 5, 35, com 3, 38. 35, 33, 35, 38, 40, 43. Pronto. Isso aqui, volta 3 casas, dá 4,38. Só que esse 4,38 de juros, ou melhor, lucro ou ganho, nessa questão usa a palavra ganho, eu ainda vou ter que descontar do lucro que está rendendo, vou descontar um imposto de 4%. Então, esse meu 4,38, que não vai ser 4,38 na prática, está aqui, 4,38, eu vou ter que descontar em cima ainda do meu juros que está correndo, do meu ganho, vou descontar 4%. Então, 4% de 4,38. 4,38 vezes 4, 4,32 vai 3, 3 vezes 4, 12, 3, 15 vai 1, 6, 1, 17. Então, vou descontar 17,52. Daí, corto zero. Volta duas casas. Então, volta duas daqui volta 1, 2, 3, 4, 0,17. Eu vou descontar 17 centavos ainda. Para aqui. Vou descontar 17 centavos do meu valor, que é 4,38 menos 0,17. 4,38 menos 0,17, isso aqui é o ganho.
Isso aqui é um imposto. Dá 4,21. Opa, 4,21 feio. 4,21. Ok? Então, nesse caso, o meu valor real vai ser 4,21. Eu ganhei 4,38, que é o rendimento mensal, menos 0,17, que é o imposto de 4% sobre o ganho, e vou ter 4,21. Lógico que comparando 4,21 com 2,80, 4,21 do CDB é melhor. Então vai ser o CDB. E aqui, ó, a resposta correta é essa daqui, a D. 500 mais 4,21, 504,21. Tem até outro item, ó. Caso você não calculasse o imposto, você acaba marcando e errando. Então, fechamos agora juros, simples e composto, relação com função e tudo mais, encerrando esse assunto. Tem algumas questões de aplicação no formulário e partindo agora para o próximo conteúdo de revisão para o Enem. Valeu e obrigado até aqui.